Olá, seja você bem-vindo ao canal Fernando Silva Bíblia. Que a paz de Deus esteja sempre presente na sua vida. Hoje são 18 de setembro de 2024. É uma manhã maravilhosa de quarta-feira e quero desejar uma ótima quarta-feira para você, que a mão de Deus esteja sempre presente na sua vida e na vida da sua família. Bem, meus queridos irmãos, que estão sempre presentes na presença de Deus, sempre acreditando naquilo que vem de Deus, sempre acreditando na existência do seu poder. Hoje eu quero estar trazendo para vocês um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Vasos vazios, e não poucos. O que isso quer dizer? Que as bênçãos de Deus, elas são sem medidas. Vai depender da busca de cada um. Vai depender da fé de cada um. Bem, a seguir diz assim: Então entra e fecha a porta sobre ti sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse: Ele vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bem, meus amigos, irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um
texto bíblico, onde, na verdade, esse texto, essa passagem bíblica, nos leva a crer mais em Deus. Por maior que seja a dificuldade, a Bíblia, a palavra de Deus, nos leva a crer mais na existência do poder de Deus. Ainda que as lutas sejam grandes nas nossas vidas, ainda que as perseguições, ainda que as lutas, ainda que as pedradas, levantes, calúnias estejam presentes nas nossas vidas. Lembremos nós que o poder de Deus, ele é bem maior. Ele foi sempre maior. Ele é e ele sempre será na minha e na sua vida. Aqui está uma história um tanto triste, constrangedora para aquela mulher. O seu esposo havia morrido, falecido, e então restaram os seus 2 filhos. E era justamente nesses 2 filhos, depois de Deus, em que ela ia encontrar apoio, ajuda. E esses 2 filhos eram os 2 filhos que ficaram para lhe apoiar no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento mais difícil das suas vidas. Ali estavam os seus 2 filhos. Bem, como seu esposo, segundo o credor, ele estava devendo, e estava devendo muito. E acredito que aquele credor, ele veio para cobrar com juros. E naquele momento, ela não se desesperou. Acredito que antes dela tomar uma decisão, procurar o homem de Deus, acredito que o seu coração ficou um tanto abalado por conta daquela grande ameaça. E era uma ameaça constrangedora, onde, na verdade, eram seus 2 filhos que iriam ser escravos daquele credor. E com certeza ele não teria nada bom para oferecer àqueles jovens. E a mulher, como tinha direção de Deus, assim como você também, procura estar sempre tendo direção de Deus. E continue tendo, tá? Continue tendo. Isso aqui é um exemplo de vida para nós. Continue sempre acreditando. Por maior que seja a luta, você tem que continuar acreditando que Deus, ele é na sua vida e na vida da sua família. Bem, é uma situação um tanto perigosa. Naquele momento, ela procura um homem de Deus, a quem tinha intimidade com Deus. Isso aqui é para você aprender. Quando você estiver passando por luta, por dificuldades, seja lá que dificuldade for, seja na área financeira, na área espiritual, seja nos estudos, seja em uma questão, seja lá no que for, não saia por aí comentando na internet, no rádio, na televisão, acerca da sua situação, para aqueles que não têm compromisso com Deus. Até porque muitos vão vir de lá e querer até mesmo abalar a sua fé. Ao invés dessa pessoa ou dessas pessoas para as quais você está compartilhando a sua vida, pode ser que essas pessoas elas venham tentar abalar e dizer que para você não tem jeito, que você está na ruína. É assim que acontece.
na vida de muitos. Então não saia contando da sua vida, da vida da sua família, da sua situação financeira, espiritual, mental, física, psicológica, financeira, para aqueles que não têm compromisso com Deus. Porque se você ficar contando para A e para B, para quem quer que seja, você não vai obter nenhum resultado que venha ser satisfatório para a sua vida. Procure dimensão de Deus. Procure primeiro conversar com Deus. Compartilhe a sua situação primeiro para Deus. E depois você pode até compartilhar para alguém que tem intimidade com Deus e que não vai abalar a sua fé, piorar a sua situação. Naquele momento é um momento trágico, um momento, digamos que, muito delicado. Você não pode estar tratando desse assunto para qualquer pessoa que vem pela frente. Essa mulher aqui, ela poderia muito bem sair na cidade inteira, nas zonas rurais, procurando pessoas para contar a sua história e pedir socorro. Não, ela foi procurar o homem de Deus. É assim que você tem que fazer. Procure o pastor da sua igreja, um pastor que tenha a orientação de Deus, um pastor que não venha jogar na sua cara que tudo que está acontecendo é porque você não pôde dar o dízimo naquele mês. Tem isso também. Existem pastores por aí que quando você não pode dar um dízimo, alguma coisa apertou lá na casa dela, cada um tem sua intimidade com Deus. Cada um passa pelas suas provas. Cada um passa pelas suas provações. E então, existem sim pastores por aí que quando você não pode dar os 10%, ou até mesmo as ofertas alçadas, as quais ele exigiu de você, ele já quer te botar para fora da igreja. É isso aí. Ele já quer te envergonhar no meio dos membros da igreja, ou até mesmo te dar sotaque. Eu conheço vários tipos de pastores dessa forma. Conheço pessoas dentro do evangelho que não têm o temor de Deus, não têm respeito pelas ovelhas. Existem também esses tipos de ministradores, ou seja, pastores de ovelhas, que na verdade se tornam leões devoradores, onde na verdade só pensa em arrancar de você o dízimo, as ofertas, enfim. Não estou eu aqui dizendo que você tem que parar de dar os 10%. Não, você tem que continuar, porque o devorador só é repreendido na sua vida a partir do momento em que você começa sim, ou continua dando ou devolvendo os 10%. Bem, o assunto aqui, na verdade, não é esse, mas eu precisava falar sobre isso. Cuidado. Abra bem o seu olho. Procure ter visão de Deus. Mesmo na igreja onde você congrega, só receba aquilo que vem de Deus. Esteja sempre corrigindo a sua vida, examinando a si mesmo, e não receba aquilo que não vem de Deus. Até porque existem doutrinas bíblicas, que são doutrinas de Cristo, e existem doutrinas que são doutrinas de homens. Se você é cristão, se você é crente, você ora a Deus. Deus ele vai trazer a clareza para a sua vida. Ainda que o vento venha de lá, ainda que o fogo venha de lá, se você ora, se você tem intimidade com Deus, você vai saber manusear essa situação, porque é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida.
E então é desse jeito aí. É dessa forma que tem que ser. Procure um homem de Deus que possa te aconselhar, trazer palavra de incentivo, palavra que possa te levantar e não te jogar para baixo. É isso. E então aquela mulher procura o homem de Deus e ele dá a instrução correta para ela. O que ela fez? Ela obedeceu, fez tão somente tudo aquilo que Deus tinha lhe ordenado através do homem de Deus. E a Bíblia diz que ela resolveu a sua situação. Acabou o tormento, acabou a luta, acabou as ameaças daquele homem credor, que não tinha coração. Tudo bem, ele estava cobrando, ela se sentiu no dever de pagar. Assim como todo bom cristão ele faz. E é desse jeito, Deus entrou com providência. Por que Deus entrou com providência? Ela procurou alguém que tinha contato direto com Deus, estava sempre na dimensão de Deus. E é assim que nós temos que fazer. Eu tenho amigos que têm me procurado, Fernando, eu estou gravando vídeo na internet e vejo que ninguém me ajuda. E a minha resposta é essa: olhe, não olhe para ninguém, olhe para Deus. Se você for olhar para o homem, para a multidão, olha a multidão que estava na beira do tanque de Betesda. Ninguém ajudou aquele homem. Ele disse para Jesus: olha, ninguém me ajuda. Enquanto eu vou pular na água, sempre tem alguém antes de mim. Então não espere nada do homem. Existe uma multidão que não está nem aí para você. Mas lembre, Jesus, ele é o teu provedor no meio da luta. No meio da maior multidão, ele está presente e ele vai te enviar o socorro. E muitos estão sempre me falando: estou parando de gravar. E as minhas palavras são verdadeiras. Olhe, não pare, continue. Se Deus ele abriu esse caminho para a sua vida, se você tem desejo de prosseguir nessa linha, nesse caminho, procure conversar com Deus. É Ele quem vai ter a resposta para a tua vida. Então é desse jeito. Existem pessoas que você vai contar a sua situação. O que é que elas vão dizer? É melhor você parar. O certo seria você nem ter começado. Conheço pessoas desse tipo. E é justamente por isso que eu sempre me mantive separado. Ou seja, onde na verdade o veneno está sempre ali. Procure ter visão de Deus. Procure alguém que tem intimidade de Deus. Procure alguém que tem afinidade completa com Deus. E da mesma forma que aquela mulher recebeu aquilo que para muitos talvez seria impossível, mas para ela que estava crendo, procurou quem tinha direção com o céu, procurou alguém que tinha direção com o trono da glória. E naquele momento, naquele dia, naquele mesmo momento, Deus enviou o socorro para a sua vida e para a sua família. Ali estava Deus presente naquela casa, mesmo no meio da luta, no meio do vento. Você pensa que era fácil ela receber a ameaça de um credor para levar os seus filhos para serem escravos? Não era fácil. Além deles sofrerem por conta dessa dívida, ela iria sofrer também. Além de sentir a falta dos seus filhos,
iria ficar na necessidade. Quero deixar um forte abraço a todos e que a mão de Deus esteja sempre presente na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus.